Olá pessoal, seja muito bem-vindo, você que nos acompanha aqui no canal, dando like. Para você que não me conhece, cara, olha, deixa eu me apresentar rapidão. Meu nome é Heitor, tenho 32 anos, eu trabalho com LoL desde a Season 4, ou seja, já há 7 anos que eu trabalho como treinador de League of Legends e a gente criou aqui esses meios das redes sociais justamente para explicar alguns conceitos para você que está começando agora, você que está iniciando nessa caminhada, não cometa os mesmos erros quando eu comecei, tá? Então eu estou aqui falando de algumas ideias para que você possa criar aí uns atalhos onde quando eu comecei não tinha ninguém que me falasse, né? Hoje em dia é muito mais fácil, então aproveita. E qualquer dúvida, sabe, conta aqui comigo. Não esquece de curtir e compartilhar também. E qualquer dúvida, entra também lá no nosso site, antolaclol.com. É um site feito com muito carinho, que tem muita coisa importante para vocês. Tem até um curso lá que eu fiz que é muito legal. Bom, hoje eu quero falar de um tema bem interessante, que são as ferramentas que a gente tem para desenvolver a nossa processo ali junto com os jogadores. Quando eu iniciei, isso tudo aqui não existia, tá? Você tinha um OPGG já, de maneira mais simples, que caía muito e não era nada com essa cara, era outra coisa. E você tinha ainda na altura o LoL King, não sei se vocês lembram deles, mas que hoje já não existe. Você tinha ali, que era até melhor que o OPGG na época, pronto, já não existia, não tinha mais nada, não tinha mais nada. Hoje em dia tem muita coisa, muita coisa. E eu trouxe aqui os principais, os mais utilizados, meio que para explicar para vocês como que nós profissionais utilizamos essas ferramentas, tá? Então, primeiro delas, o mais conhecido, mais básico, o famoso APGG. O APGG você tem várias formas de trabalhar. Ah, você pode acessar diretamente pelo site, ou então você pode instalar aqui a extensão. Eu já tentei, eu instalei, tentei usar por um tempo, mas eu não gostei, tá? Não gostei de utilizar a extensão, não achei prático e pronto. Há outros que fazem isso melhor. Você pode fazer várias coisas, você pode analisar um adversário, por exemplo, você pode pôr aqui, ó, Antolac, vou pôr o meu nick, você escolhe o servidor que você quer, né? E você atualiza aqui, por exemplo, e você tem aqui ali diversas informações. O que, que é divertido, né? Divertido é que você consegue ali ver várias opções, você consegue ver os índices, por exemplo, né, com os melhores campeões de cada jogador, você consegue ver KDA, você consegue ver porcentagem de vitória ao longo das temporadas todas, normal game, como é que funciona. Você consegue ver uma série de informações. Você quer analisar o adversário, cara, pode ser muito interessante. Porém, o RPG não serve só para isso. Você pode também colocar vários, tá? Vários jogadores aqui ao mesmo tempo. Também é bom. Mas você também pode, por exemplo, pô, eu quero jogar com um campeão que eu não conheço. Ou então, pô, como é que tá o Aurelion Sol? Você clica no campeão, né? Você consegue ir. E lá você tem algumas coisas importantes. Olha, primeiro, a ordem que as habilidades são upadas, né? A quem tem a maior porcentagem em rate, o que está usando? Está usando mais incendiário do que teleporte. Né? Como é que está ele em relação ao meta? Isso talvez seja um dos mais importantes, né? Então, olha, porcentagem de vitória. Ele é o quarto da rota na solo kill, de 53 possíveis, né, no mid. É, e é um dos campeões menos picados. Então, olha só que interessante. Ele é um dos campeões que tem uma porcentagem alta, acima de 50% já é considerado alta. É, já teve até melhora, olha, nos últimos patches. Ficou em terceiro, segundo, você teve segundo e agora está em quarto. Caiu um pouquinho nesse meta, mas mesmo assim, em quarto lugar, por exemplo, é muito bom. Tá? Dentro do meta para solo kill. Aqui as builds que a maioria faz, dentro da porcentagem de vitórias de escolhas. Então você pode aqui optar por ver isso. Também a questão das runas, quais são as runas mais utilizadas. Então, cara, o APG hoje é bem completo. Você tem outras informações também, itens, que podem fazer aquilo tudo que a gente viu. Mas, ó, tem isso aqui chamado uma parte de counters. Então você consegue ver dentro do win rate que ele joga melhor ou pior.
tá bom? Então, e aí você, de repente, como é que é um matchup contra Jace? Aí você clica aqui e ele te dá, olha, contra Jace é extremamente desfavorável, né? Probabilidade de lane kill a do Jace é muito maior, claro, tem poke, né? Enquanto a Aurélio Sol não tem. Então, e aí, pronto, você tem ali aonde que é mais forte em determinado momento. Você vê que a vantagem, por exemplo, do Jace é justamente até os 10 minutos, ali ao pico aos 10 minutos e até os 18, mais ou menos, ele vai dar um pouco de trabalho. E chega uma hora aqui nos 20 minutos que ele inverte aqui um pouco. Então o OPGG, cara, ele é muito completo. Se você quiser ver, questão de estatística também é bom. E você consegue, inclusive, ficando aqui. Eu coloquei no servidor europeu, que é onde eu tô. Mas você pode mudar, tá? Coreano, eu quero ver, por exemplo. Geralmente a gente se baseia em termos competitivos aqui no coreano, né? Porque é o meta mais forte hoje. Então você por ali você consegue ver. Por exemplo, nos últimos 7 dias, né, dentro de o que está mais forte, taxa de vitória, por exemplo, ó, a Sona agora, em um momento que a gente está falando, tem 55% de vitória, um número absurdamente alto. Olha aqui, nós temos alguns tanques também que estão fortes. Então por aí você consegue ver tendência, né? Quem tem melhor KDA? Yumi, lógico. Mas também, como tem muita gente jogando, né? Então você cai um pouquinho é normal. Inverno está sempre alto aqui também. Então o PGG, pronto, é o mais. Também tem partidas profissionais, você que gosta de assistir. Ah, quero ver como é que funciona, vamos ver. Um jogador da Cloud9 aqui. Ele está jogando agora, então você clica e assiste em direto, você consegue assistir ao vivo o jogo. Então é bem legal, você consegue aprender bastante. Um outro que a gente utiliza bastante também é o Champion GG, tá? Por que o Champion GG é muito bom? Cara, porque você consegue aqui, isso na minha opinião, tá? Você consegue ver tendências futuras. Por exemplo, aqui, vamos lá ver, em qualquer lane. Vamos ver na role aqui. Vamos pegar aqui a Kiana. A Kiana, olha o crescimento que ela teve dos pets, né? Então você teve aqui, ó, no 14, você tinha já uma porcentagem que é alta, 10.14, depois 10.15 cresceu, e olha o win rate agora dela, tem aumentado muito. Então, por aqui, ó, mesmo ela continua sendo campeão, mais ou menos, não é tão jogado, né? Não é tão jogado, mas ela tem uma porcentagem agora muito maior. Então, isso significa que ela está crescendo aqui no meta, tá? Claro que a amostra também não é muito grande, mas você tem aqui várias opções e aqui você consegue ver como que se joga, você consegue ver algumas outras informações de como que a maioria coloca, porcentagem de maior vitória, como é que é a ordem das skills. Então você consegue ver todas essas informações. Tá? É um site que particularmente eu acho bem, 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 bem interessante. Tá? Você consegue ver também, comparar os drafts. Você tem o U.GG, cara, que é um dos mais famosos, assim, dentro do. Entre os jogadores não é tanto, mas entre os staff é bastante, tá? Porque aqui você consegue ver tier list, por exemplo. Olha, agora a gente está no meta de Luxona, então olha só, por que, que eles vieram agora draftar isso? Justamente por causa desse win rate. Olha como é que tá alto o win rate da Lux, cara, 62%. Isso não é normal no LoL. Então você tem uma tendência muito, muito interessante aqui. Você consegue ver no ponto .gg dos, então é justamente esse duo que está mais forte. Caitlyn Lux também é uma opção quando a Sona está banida. A porcentagem de vitória cai, mas mesmo assim, cara, 55% já é muito forte. Olha como a Ashe está muito forte no meta, né? A Caitlyn também. Então você tem nesse meta de muitos também, olha, utilitários, você tem a Soraka, você tem a Sona, você tem o Bardo, né, o Playmaker. Então você tem muitas opções. Para que você consegue determinar isso em solo kill, de acordo com o meta. Ah, mas e na Coreia? Tem como saber? Tem. Você tem, ó, na Coreia, por exemplo, você tem a Lux em primeiro, Sona em segundo e Caitlyn em terceiro. E no Brasil? Bom, no Brasil a gente vê aqui, a Caitlyn já cai um pouco, mas você tem ali a Ashe junto com a Soraka. Então, você consegue ver uma tendência. Se muitos servidores colocam, né, um crescimento muito alto com certos campeões, é porque ele realmente está muito
Tá muito forte, né? Ah, cara, é muito interessante, é muito interessante. Você consegue também ver, olha, questão de certos campeões, né? Profissionais, como é que eles jogam. É um site que, particularmente, você consegue também pesquisar sobre o jogador. Você consegue vir aqui em cima, digitar. Você consegue pesquisar. Então você tem que dar o update. E ele vai encontrando, vai encontrando, vai encontrando. Pronto. Então ele já te dá outras informações também. Então você consegue analisar muito bem os adversários, ver como é que funciona, etc, etc. Tá? Outro site que eu também gosto bastante, que é o ProBuild, né? Como o próprio nome diz, ele vai te ajudar muito nessa questão da build. De repente, você consegue ver a tendência de build de que alguns jogadores profissionais estão fazendo. Então, de repente, se você vê uma tendência, isso, por exemplo, o site foi muito importante para a gente descobrir que a Muramana estava sendo utilizada antes, né, de todo mundo. Quando todo mundo já sabe, é porque os profissionais têm que saber antes. Então, por exemplo, você começa a observar, começa a ver que muitos ADCs utilizam na Coreia esse é, determinado item. Então significa que ele está muito forte, então você fica atento. Tá? De repente, olha, um jogador aqui, o Deft, ele conseguiu jogar 19-5 jogando de caixa. Então, pronto. Você é uma tendência, você vai tentar ver quais são as runas, contra quem ele jogou. Você consegue clicar aqui, você consegue avançar, você vê o jogo que ele fez, né? Você olha quem estava do outro lado. Também tem outros jogadores que são conhecidos. Então você consegue ver esse termo comparativo. Você começa a descobrir algumas coisas, tá? A nível profissional é muito interessante. Ah, deixa eu ver. Cloud9. Cloud9, agora você consegue ver aqui? Consegue. Né? Você consegue ver, por exemplo, o King, que está aqui registrado. Então você consegue, pronto, ver o que ele está jogando nos últimos jogos. Olha como eles treinam aqui, pessoal. Ó, só um, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 jogos em um dia, né? Isso, pronto, representa muito de um jogador. Bom, se você é profissional, você tem que saber desse site, que basicamente o LoL Gamepedia é o Wikipedia do LoL, né? Então aqui, talvez é o site, um dos que sejam mais importantes. Você consegue ver, por exemplo, o CBLOL, né? Quero ver como é que o segundo split está sendo jogado. Tranquilo. Você pode vir aqui, você pode escolher, por exemplo, vou voltar porque é, é, vamos ver, série de os times, por exemplo. Né? Você consegue ver como é que cada um dos jogadores estão jogando profissionalmente. Gosto do Yang, então vamos lá ver o Yang. Você consegue ver o match history do pessoal. Imagina você para draftar, né? Que interessante. E aí você começa a perceber, ó, por exemplo, o pessoal gosta de jogar muito o Kong contra o Yang. E não tem funcionado, né? Não tem funcionado o Kong aqui no Red contra ele. Então, por exemplo, ó, um jogo, 2 jogos, 3 jogos, 4 jogos, e ele ganhou todos contra o Kong quando ele jogou no Blue Side. Então, se você tiver no Red Side, cara, contra ele não pica o Kong. Basicamente é isso. Você tem que prestar atenção. Ele te indica alguns caminhos que você pode seguir ou não. Você consegue ver o que ele usou, né, quais são as runas, quais são os itens que ele fez. E por aí você consegue até counterar. Cara, é um site que particularmente eu acho um dos mais importantes. Então, se você quer ser um profissional dessa área, você tem que conhecer, você tem que saber, tá? Vamos ver, aqui tem o histórico também dos torneios. Então, o CBLOL é o primeiro split. Você consegue ver, entrar, ver qual que é a tendência aqui dos jogadores. Ah, Você tem aqui o histórico de cada um dos times. Olha, você tem os confrontos, então você consegue jogar. Você consegue ver o que cada campeão fez, cada jogador fez. Então é muito importante, pessoal. E você vê a tendência dos resultados aqui que o pessoal tem feito, o que o pessoal tem escolhido.
tá? Então você consegue descobrir muita informação. Nosso próximo aqui, o Law Planner. Cara, isso aqui é muito legal, por quê? Porque você consegue indicar, mostrar para os seus jogadores qual a melhor forma de se jogar. Então, por exemplo, numa fight, posicionamento, olha, quero que o jungle fique aqui, quero que o mid fique aqui. Olha, o top vai entrar pelo flanco porque ele está, sei lá, de Gnar. Suporte, quero que você esteja atrás do jungle porque você vai jogar com a Soraka. E ADC, quero que você fique atrás do mid, sei lá por quê. Porque o mid é um tanque, sei lá eu, não sei. Então você consegue posicionar. Você consegue também, você consegue também fazer outras informações, por exemplo, olha, pink. Eu quero, pessoal, uma pink aqui. Então, quero ter uma pink pelo suporte aos 2:30, por exemplo. Eu quero que seja o suporte. Então, você consegue marcar, né? Você consegue andar com isso, você consegue demonstrar o que você quer. Você pode pôr outras pinks para outros jogadores. Então, cara, se torna uma ferramenta muito poderosa. Você consegue apagar, você consegue editar, você consegue mexer. Para wards também, de repente, se você quiser. Aqui não está amarela, está verde, porque antigamente nós tínhamos no wall uma ward verde, então por isso que tem esse desenho, já tem o olho que era antes. Pronto, então você consegue colocar diferentes informações aqui, diferentes wards, você consegue, né, marcar bastante. Ah, não gostei, você também pode apagar, né? Você vai tirando essas opções, só não dá para apagar o jogador, né? Que nem no mundo real. Então é uma ferramenta bem interessante esse map aqui. Você consegue demonstrar. Tem jogador que aprende mais, tem jogador que aprende menos. Mas dentro do processo de aprendizagem, algumas pessoas são mais imagéticas. Então é bem interessante, cara. Uma opção bem bacana. Uma outra opção para que muitos aqui conhecem já, é um dos aplicativos mais utilizados, se não mais utilizado, talvez até tá parelha de ali junto com a PGG, que é o Blitz, né? Inclusive, ele tem um processo automático, é o único programa que é aceitável pela Riot Games, hoje em dia, pelo menos da informação que eu tenho, tá? Do que eu aprendi estudando também, eu também estudo, tá, pessoal? E quem fala isso, pronto, costuma dizer que realmente é o único aplicativo que pode ser usado e ele te ajuda, cara, a não esquecer as runas, não esquecer as builds. Ele em tempo real fala se aquele jogador, por exemplo, da solo kill que você tem, se realmente é bom, se tem algum duo, se não tem, se fala se o matchup que você vai enfrentar, os outros adversários, você tem uma tendência de vantagem em qual momento do jogo, né? Ele te ajuda a não esquecer. De repente você está indo para uma runa X, ele fala, olha, talvez a Y seja melhor. Ele consegue te dar essas orientações. Claro, você também consegue pesquisar aqui o jogador, você consegue ver também a questão dos campeões. Mas pronto, eu acho que o aplicativo do Blitz ele é muito interessante. Todo jogador oficialmente, assim, no online, ele baixa e joga no mais alto nível, tá? No mais alto nível profissional. Então, é bem interessante. Bom, para você que também conhece, existe o League of Legends Comp Builder, ele vai te ajudar a montar uma composição, tá? Então, eu vou resetar essa composição e a gente vai criar uma nova. Então, por exemplo, você vem aqui, olha, eu quero um top. Ah, quero jogar de Camille, por exemplo. Legal, Camille é legal. E de Jungle? Bom, vou escolher aqui um e eu quero jogar de Echo Jungle. Será que é bom? Não sei, vamos descobrir. Aqui você marca que posição que ele vai ser. Nas opções aqui de mid, pô, eu quero jogar de Heimerdinger, porque, pô, eu gosto do Heimerdinger mid. Quero ver como é que ele tá no meta. Beleza. De ADC. Bom, ADC. Pô, eu não gosto de Ashe. Eu quero que meu time jogue com Draven. Legal, tranquilo. E de suporte, o que eu tenho? Bom, vou picar Brawl porque eu gosto de Brawl. Beleza. E aqui você olha, pessoal, se está todo mundo da sua posição correta. Depois, o recomendável, que Hard CC a gente tem pelo menos 3 aqui, todos têm. Então é bem bacana esse time. Hard Engage, você é recomendado que tenha pelo menos 2, nesse caso o time tem 3. Questão de desengage, você tem que ter alguém que consiga sair da luta, nesse caso duas opções, pô, é muito bom. Poke, você tem o Heimerdinger, que é bem chato, né? Consegue ele ficar enchendo o saco. Wave Clear, aqui ele marca como um, que é no caso do Echo. O Echo é o melhor, mas o Heimer, pronto, pode ser dependendo da build que faz.
Porém, o seu time tá complicando em uma coisa, que é a questão de tanque. Então, por exemplo, de repente, pode ser viável ou que algum do seu adversário faça tanque, por exemplo, se o Echo for fazer tanque, ok? Ou então você pode retirar a Camille. Ah, não, vamos tentar achar um outro top laner. Ah, de repente eu quero jogar de, sei lá, Ornn. Ornn é um bom tanque. A gente marca aqui como top, né? E aqui, olha, tanque. Já tenho dois tanques, olha que legal, já tá tudo verde. Porém, vamos ver aqui, olha, dano físico. Você tem pelo menos o Draven que faz, dano mágico são os outros, e você tem pelo menos um utilitário que é com Brawl. E por fim, dentro da onda de crescimento que cada campeão tem que ter, né, dentro do Power Spike de cada campeão, você tem ali alguns campeões early game, você tem alguns campeões mid game e você tem pelo menos o Brawl ali no finalzinho. Mas é pouco, tá? Se seu time quer chegar no late game, é preciso. Então você de repente tem que apagar aqui o Warn e você vai escolher, por exemplo, um late game e que também tenha tanque, que é o que a gente está precisando. E ele vai te dar algumas opções. Olha, de repente o Gnar. O Gnar pode ser. Olha, tudo verde. Beleza? Pessoal, o Comp Builder não é 100% confiável. Uma ou outra coisa, pronto, às vezes ele erra, mas de uma linha geral, cara, te dá um norte bem bacana. Então, para quem não conhecia, fica aí a recomendação. Você tem, por exemplo, o Mobalytic também, que é um treinamento para reflexo. Então, para o teu jogador, cara, antes da partida ou antes de uma screen, serve até para ele ficar mais atento. Tem a ferramenta de treino do próprio LoL, mas você também tem essa ferramenta aqui. Você consegue, olha, você vai treinar, você coloca o nível que você quer. Vou pôr aqui nível noob, só para te mostrar. E você tem do lado esquerdo, você tem que clicar nas habilidades e com o mouse você vai clicando. Então ficou vermelho, você tem que clicar no teclado ou então você vai clicando aqui é, com nos botões que vão aparecendo. Então você tem, pronto, essa opção é bem interessante. Você consegue dificultar por outros níveis. Aqui eu estou no nível noob só para mostrar para vocês. E tem vários outros, tá? Tipos de treinamento, mas é só uma dica. E você também tem, pessoal, treino pré-smite. Então, basicamente, você vem aqui, olha. Errei no smite, ele fala por quanto. É, E é bem interessante, pessoal. Serve para treinar com suas situações reais. Se você clicar de novo, olha, a situação. Tá aqui no canal. Aqui deu certo. Então, pessoal, é bem interessante. Serve também como treinamento. Bem, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Utilizem as ferramentas que tem, tá? Não desperdicem, né? Afinal, hoje em dia é muito mais fácil. Há outras questões, há outras informações? Tem, cara, tem muita coisa. Hoje você também tem o próprio Riot Games, ela disponibiliza os jogos, né? Os jogos todos, os servidores todos, então você consegue ter acesso a todo o histórico que o LoL tem, né? O próprio LoL, ele também te dá a ferramenta de treino, então você consegue vir aqui, você consegue treinamento, então no modo de treino você consegue desenvolver farm, você consegue desenvolver outras habilidades também que são importantes. Então você tem ali muitas opções hoje em dia, tá? Então utilizem, falem com o seu time e organize-se da melhor maneira possível. Pessoal, obrigado pela presença, obrigado por estar aqui com a gente, obrigado pelo carinho. Por favor, não esqueça de curtir, de compartilhar, de divulgar, porque eu estou fazendo isso justamente para ajudar treinadores, analistas aqui que querem aprender a crescer, e não só sobre LoL, tá, mas sobre outros jogos também. Então, fiquem acompanhando nas redes sociais e obrigado pela presença. Não esquece também de acessar lá o site antolaclol.com, dá aquela força, tá bom?
ver lá o curso que está bem bacana. Obrigado pelo carinho e até o nosso próximo vídeo que eu espero também que vocês gostem. Forte abraço, tchau!